Como eu já disse, é um privilégio, irmãos, estar aqui com vocês, mas também eu sei que é uma responsabilidade muito grande quando nós falamos da palavra de Deus. Lá em Jales, a igreja que eu falei para vocês que eu estou há 15 anos, quando termina o culto, alguns irmãos vêm me cumprimentar, falam, pastor, mas o senhor está com a mão gelada. Eu falei, a responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, e Ele é que faz por nós, né? É Ele que, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita e nos dá sabedoria para podermos, né, falar da grandeza da sua santa palavra. E por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Atos, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Mesmo assentados, mas com reverência, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável a judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Senhor nosso Deus e Pai, acabamos de ler a Tua palavra e nós carecemos ouvir a Tua voz, nós precisamos aprender dos Teus ensinamentos, ó Pai. Fala, ó Deus, ao coração da Tua igreja, assim como o Senhor já tem falado ao meu coração. Derrama a unção do Espírito Santo de Deus, para que possamos, ó Pai, compreender e entender a grandeza dos Teus ensinamentos. Fala, ó Deus, conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. O versículo de número 5 diz assim:
Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Eu creio que, assim como lá no interior, em Jales, nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, a gente vê que nós estamos atravessando momentos difíceis. E eu creio que aqui também, em São Paulo, nós estamos vivendo momentos difíceis na política do nosso país, muita corrupção, muita falsidade. Nós estamos vivendo momentos difíceis na economia do nosso país. Estamos vivendo momentos difíceis nos relacionamentos. E nós podemos até dizer que estamos vivendo momentos difíceis na vida religiosa. E uma palavra que poderia definir muito bem o momento que nós estamos atravessando é uma palavra que se chama crise. A crise tem se instalado no nosso país. E quase que em todas as áreas da nossa vida. Mas eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que em tempos de crise, em tempos difíceis, a última palavra não são dos homens. A última palavra não são nossa, mas a última palavra é de Deus. E é em Deus que nós devemos confiar. É em Deus que nós devemos depositar a nossa confiança. E por isso eu queria, aproveitando esse texto da palavra de Deus, que fala aqui do momento difícil, do momento de crise em que Pedro estava passando juntamente com Tiago, eles experimentaram o agir de Deus nas suas vidas. Eles experimentaram a manifestação do poder de Deus na sua vida. E por isso eu queria dizer para você nessa noite, quando não há nada a fazermos, Deus está agindo. Deus está manifestando o seu poder. E muitas vezes nós passamos por esses momentos difíceis. E até pensamos que não podemos fazer nada. Até pensamos que chegou o final da linha, que agora não dá, que o futuro não promete muitas coisas. E muitas vezes nós passamos por situações que nós ficamos imobilizados, não sabemos o que fazer. E essa é uma sensação terrível de impotência. Diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades. E muitas vezes nós até não conseguimos resolver. E aqui nós vemos aqui nesse texto da palavra de Deus que Pedro estava passando por um momento desse. E diz a palavra que, além dele estar preso, ele estava com os pés e as mãos amarradas. E não era por uma guarda, mas por duas guardas. Ele estava passando por um momento difícil. Estava preso e sendo vigiado. E parece que não tinha solução, parece que não tinha o que fazer. E talvez Pedro já estava se preparando para o fim, porque, na verdade, ele estava ali para ser morto,
para ser condenado à morte. E diz a palavra de Deus que a multidão só estava esperando o tempo dele ser soltado para apedrejá-lo, para atacá-lo. E este era um plano de Herodes, que queria exterminar aqueles que proclamavam o Evangelho, aqueles que falavam das boas novas do Evangelho. Mas eu queria dizer para você nessa noite, este era o plano de Herodes, este era o plano daquela multidão, mas não era o plano de Deus. Deus tinha algo a fazer na vida de Pedro. Deus tinha algo para manifestar na vida dos seus filhos. Então, quando nós achamos que tudo está perdido, Deus, ele é capaz de entrar com uma ação poderosa e nos livrar de todos os nossos temores, de todos os nossos medos. Porque muitas vezes Deus, ele não quer nos livrar das tempestades, ele não quer nos livrar dos momentos difíceis, dos momentos de crise, em que muitas vezes nós passamos. Mas Deus, ele quer nos livrar nas crises, nos momentos difíceis. É quando nós estamos lá, é que Deus manifesta o seu poder, a sua graça. É quando nós estamos nesses momentos, é que Deus começa a agir, e do nada ele é capaz de fazer tudo. Então, por isso, eu quero te desafiar nesta noite a não olhar para a crise, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o tamanho do nosso Deus, a olhar para o poder do nosso Deus. E eu posso até te garantir que a política não vai melhorar. Talvez a situação financeira do nosso país não vai melhorar. Mas o controle não está na mão dos políticos. O controle não está na mão daqueles que fazem a movimentação financeira do nosso país. Mas o controle está nas mãos de Deus. Ele tem poder para nos livrar. Ele tem poder para fazer com que nós continuamos marchando, para que nós continuamos testemunhando, para que nós continuamos vivendo uma vida cristã pautada no poder e na graça do nosso Deus. E por isso eu quero te convidar a olhar para esse texto e que nós possamos aprender desse texto algumas lições preciosas para a nossa vida. E a primeira delas é que nos momentos difíceis da nossa vida, Deus está nos guardando. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho das tempestades que você está enfrentando, mas você precisa ter uma certeza no seu coração que Deus está te guardando. Deus está te livrando. O texto que nós lemos aqui no versículo 5, ele diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. A igreja estava preocupada. O povo estava esperando o momento de exterminar Pedro. Mas a verdade é que Deus estava guardando Pedro. E a primeira coisa que nós precisamos buscar nessas horas difíceis é confiar em Deus e crer que Ele está nos guardando. A igreja e o próprio Pedro achava que ele estava sendo preso pela maldade de Herodes. Este achava que estava fazendo a sua vontade, que a vontade dele seria soberana, que ele ia conseguir acabar com o servo de Deus. Aqueles soldados, eles achavam que ninguém poderia vencê-los. A multidão esperava o amanhecer, mas foi justamente por isso que Deus achou melhor guardar Pedro naquela prisão, porque talvez se ele não estivesse guardado por Deus, ele podia ser exterminado aquela noite, mas Deus resolveu
recolhê-lo numa prisão, porque lá ele estaria guardado. Pedro estava em segurança. Pedro estava protegido. E o texto não diz que Pedro estava preso, e sim que estava guardado no quarto. Isso prova que o nosso Deus é um Deus que vai além das nossas forças. É um Deus que é capaz de fazer com que as bênçãos aconteçam na nossa vida, mesmo quando nós não conseguimos ver a luz no final do túnel. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes parece que tudo está dando errado na nossa vida, mas é nessa hora que nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele estará nos guardando. Mas uma outra lição que nós aprendemos desse texto é que havia naquele momento oração incessante. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. O diferencial desse texto está exatamente aqui nesta palavra mas. Mas havia oração incessante. Pedro estava passando por um momento difícil. Tudo estava escuro, mas havia oração incessante. Não era uma oração qualquer, não era um clamor qualquer, mas era algo incessante a Deus. Aquela igreja, naquele momento, ela estava orando ao Senhor com fervor pela vida de Pedro. Contudo, eles não estavam orando para que Deus fizesse a vontade deles, mas que a vontade de Deus fosse cumprida na vida de Pedro, que a vontade de Deus fosse aceita por Pedro naqueles momentos. Isso é confiança plena em Deus. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, mas não estamos dispostos a orar incessantemente, a buscar a vontade de Deus, o querer de Deus para a nossa vida. Mas nós devemos esperar que o Senhor haja a nosso favor. Devemos confiar. Muitas vezes nós também deixamos de confiar no agir de Deus. Eu tenho uma irmã lá na igreja em Jales. A mãe dela já até faleceu há algum tempo atrás, mas essa irmã, ela orou 20 anos pela conversão da mãe dela. 20 anos ela dobrou o joelho para que Deus salvasse a vida da sua mãe. A vontade de Deus foi cumprida. Não foi no primeiro momento de oração, mas foram 20 anos. Oração incessante, crendo no querer e na vontade de Deus. Deus, muitas vezes, Ele não tem que fazer as coisas do nosso jeito. Ele não tem que fazer as coisas na hora que nós queremos. O que nós precisamos aprender é o que a palavra de Deus diz para nós lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar. A nossa vida deve ser uma vida de oração. Em momentos de crise, é momentos de colocar a nossa vida na presença de Deus. Porque enquanto nós estamos orando, nós estamos sendo preparados por Deus para receber a sua bênção no momento e na hora dele. E muitas vezes, será que nós estamos preparados para pagar o preço da oração? Por isso, se nós
quisermos que os milagres de Deus aconteçam na nossa vida, nós precisamos orar incessantemente. Mas uma outra lição que nós aprendemos desse texto é que em momentos de crise nós precisamos descansar no Senhor. O versículo 6, ele diz: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentados em 2 cadeias, e sentinelas à porta guardava o cárcere. Precisamos descansar no Senhor. Talvez Pedro estava pensando que aquela seria a sua última noite. Mas a palavra de Deus diz que naquela noite Pedro dormia. Quantas vezes nós perdemos o sono por causa de momentos de tempestades, por momentos de crise na nossa vida? Nós precisamos confiar na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela está recheada de palavras do Senhor, mas existe uma promessa de Deus, que só tivesse essa na Bíblia, ela era suficiente para nós alcançarmos as vitórias que nós precisamos. Está lá em Mateus capítulo 28, onde ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa do Senhor. Ele vai estar conosco, não é por algumas horas, não é por alguns momentos, mas é todos os dias. E a presença do Senhor é que faz a diferença na nossa vida. Quando nós confiamos em Deus, nós podemos descansar nele. Não adianta se apavorar, não adianta ficar preocupado. Nós precisamos dormir tranquilos e confiar no Senhor. Conta-se uma ilustração de que uma mulher crente e passava necessidade, o crente passa necessidade, viu? Andam pregando um evangelho aí que você não pode nem ficar doente, mas o crente, ele passa por necessidade, sim. Até mesmo para que Deus possa manifestar o seu poder, a sua graça, o seu milagre nas nossas vidas. E conta-se que uma mulher, uma senhora, estava passando por dificuldade, não conseguia comprar o seu alimento, estava passando por um momento de crise. Essa mulher tinha alguns filhos e ela já estava quase que passando fome, e ela sempre orando para que Deus manifestasse um milagre. E um dia essa mulher resolveu, ela morava numa cidade pequena, e ela resolveu ir numa rádio, e chegando lá, ela, numa dessas entrevistas, ela pediu para que o radialista anunciasse que ela estava precisando de cesta básica. E o radialista anunciou que essa mulher era uma evangélica, que ela estava passando por um momento difícil, e que se alguém pudesse ajudá-la, tal. E diz que um pai de santo escutou. E ele falou: eu vou envergonhar esses crentes. Eu vou encher uma van de comida e vou levar para essa mulher. E ele foi no mercado e comprou aquele monte de coisa e levou para essa mulher. E ele recomendou para as pessoas que foram levar, disse: ó, a hora que ela perguntar quem mandou, vocês falam que foi um pai de santo. E chegando lá, começaram a descarregar comida, e essa mulher não perguntava, e ela não perguntava, e eles já começaram a ficar preocupados, descarregando, e aí ela não perguntou. A hora que ele acabou de descarregar, ele falou assim: olha, a senhora não vai perguntar quem que mandou essas comidas aqui para a senhora? Ela falou assim: olha, eu não preciso nem perguntar, porque quando Deus manda, até o diabo obedece.
Então, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que nos socorre nos momentos de crise. É um Deus que nós podemos descansar nele. É um Deus que toca em nossas vidas. E a última lição que nós aprendemos desse texto é que nós devemos sentir o toque de Deus. O versículo 7, ele diz: tocando ele o lado de Pedro. Talvez Pedro estava pensando que tudo que estava acontecendo ali era um sonho. E foi por isso que o anjo tocou em Pedro, para que ele pudesse acordar, para que ele pudesse ter ânimo, porque aquilo lá era real, era Deus que estava fazendo tudo aquilo na vida dele. E nós precisamos aprender, irmãos, que quando nós somos tocados por Deus, há restauração de vidas, há transformação de vidas, há libertação de vidas. Quando somos tocados por Deus, nós somos uma nova criatura. A palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram. E o anjo, então, ele toca em Pedro. E em ocasiões que muitas vezes nós já estamos anestesiados de tanto levar pancada, Deus, com o seu toque, ele suaviza, e ele derrama o seu refrigério, e ele fortalece a nossa vida. Muitas vezes existem tempestades que nós queremos resolver com as nossas próprias mãos e não conseguimos. Mas Deus, apenas com um toque, ele coloca tudo no seu devido lugar. E muitas vezes Deus está querendo tocar em nós. Deus está querendo derramar o seu poder, a sua graça, o seu milagre sobre as nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos acomodados com situações que nós estamos vivendo e esquecemos de clamar, esquecemos de buscar ao Senhor, e muitas vezes não sentimos o toque de Deus tocando em nossas vidas, querendo mudar uma situação, querendo derramar da sua graça, do seu milagre. E Deus, ele toca em nossas vidas de diversas maneiras. No caso de Pedro aqui, ele usou um anjo, mas Deus pode usar uma pessoa. Deus, ele pode usar outras formas para tocar em você, para que você sinta a sua presença, para que você sinta o seu amor, o seu milagre sendo derramado na sua vida. Então, quando você acha que não há o que fazer, peça ao Senhor para que Ele possa tocar em sua vida e fortalecer a sua fé, para que Ele possa tocar em sua vida e recobrar o seu ânimo, para que Ele possa tocar em sua vida e trazer esperança para o seu coração, para que Ele possa tocar em sua vida e que você não olhe para a circunstância, mas que você possa olhar para o tamanho do seu Deus. Ele é maior do que os nossos problemas, do que as nossas lutas, do que as circunstâncias. E quando Deus toca em nossas vidas, prepare-se para o melhor de Deus. Quando nós clamamos, quando nós oramos, e Deus não atende a nossa oração, é porque Ele tem algo melhor a nos oferecer. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Lá em Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 e 2, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, o que nós podemos querer mais, além da vontade de Deus? Deus sabe das nossas fraquezas. Deus sabe
das nossas limitações. E Ele quer oferecer para nós o melhor. A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós, os nossos olhos ainda não viram, e os nossos ouvidos ainda não ouviram o que Deus tem preparado para nós. Eu costumo dizer que se tudo aqui nesse mundo dá errado na nossa vida, ainda nós temos a salvação em Jesus Cristo. Essa ninguém pode tirar. E o céu é melhor do que estar aqui. É isso que o apóstolo Paulo, ele buscava para a sua vida. Busque o melhor de Deus para a sua vida. Receba o toque de Deus e tenha a certeza da salvação eterna em Jesus Cristo. E eu queria encerrar essa palavra com o versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Às vezes nós somos até abençoados, mas às vezes nós ficamos até como quem sonha e não conseguimos entender o que aconteceu, o qual maravilhoso é o agir de Deus na nossa vida. Em situação que não tem nada que pode ser feito, lembra-se que Deus está te guardando. Deus está guardando, Deus está protegendo a sua vida. Em situações que não há o que fazer, ore incessantemente e descanse em Deus, porque Ele enviará o seu anjo para lutar por nós. Isso é promessa de Deus. Lá no Salmo 34, ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra e os guarda. É promessa do Senhor. Então, irmãos, não se desespere diante das lutas e das dificuldades da vida, mas creia no agir e no poder de Deus. Porque quando nós não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo e um pouco mais. Que Deus nos abençoe e que em tempos de crise nós possamos crer e confiar no poder e no agir do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.